negue seu Deus ou fica com fome. Cristãos que recebem ajudas de custo do governo do Reino Vermelho enfrentam uma difícil decisão de escolher entre a religião e o sustento. Aqui é o Nota Cristã e eu sou a Rúbia Betânia. Bem-vindo ao canal e ao espaço reservado para te dar notícias sobre os cristãos que estão em diferentes locais do mundo. Se você é cristão, você precisa saber que no país do Reino Vermelho, de bandeira vermelha, com 5 estrelas, cujo nome não se pode falar aqui no YouTube, que nossos irmãos de fé têm que decidir se continuam adorando a Deus ou ficam com fome ou param de adorar, para poder manter os benefícios de alimentação do governo do Reino Vermelho, que para muitas famílias pobres é o meio principal para não morrerem de fome. Peço que você compartilhe esse vídeo para que outros cristãos saibam o que ocorre com os nossos irmãos asiáticos e que não deixe de apertar o sino, fazer sua inscrição e também de deixar o seu comentário, porque o que você vai ouvir a partir de agora são relatos de pessoas, em sua maioria idosas e com alguma debilidade física, cuja situação chegou ao conhecimento de uma organização sem fins lucrativos sediada em Turim, na Itália, que estuda movimentos religiosos e se opõe ao movimento anticulto. Crentes forçados a renunciar à fé por benefícios sociais. Às 6 da manhã de um domingo de agosto, um protestante idoso estava do lado de fora de uma igreja dos Três Altos em Changqiu, uma cidade de nível municipal da província central de Henan. Na casa dos 70 anos, o homem, que tem dificuldade em se locomover, saiu de sua casa lá pelas 2 da madrugada para ir a pé a uma igreja a tempo para o culto do domingo. Ele tem que fazer uma longa viagem todos os domingos porque o governo fechou recentemente a igreja em sua pequena aldeia. Ele diz, abre aspas, eu saio de casa mais cedo também porque minha mesada de subsistência poderia ser revogada se as autoridades da vila me pegassem indo à igreja, explicou o crente idoso. Desde o ano passado, as autoridades o visitam repetidamente em sua simples casa, ameaçando tirar os seus benefícios sociais se ele não parar de praticar a sua fé. Ele continua em seu relato dizendo que, abre aspas novamente, as autoridades falaram para eu parar de acreditar em Deus porque o governo, e não Deus, é quem dá dinheiro. E dizem para eu ser grato ao Partido Comuna por cuidar de mim, fecha aspas. As famílias que recebem benefícios sociais estão sujeitas ao controle governamental contínuo. E as inspeções domiciliares não anunciadas por autoridades locais que chegam de surpresa sem avisar nas casas das pessoas e entram para verificar e remover símbolos religiosos, os substituem por imagens do primeiro-ministro e por imagem também de Mao Tse-tung. Ele, o nosso irmão de 70 anos, conclui a sua fala dizendo que o governo lhe impede de acreditar em Deus, mas ele faz isso em segredo e declara que o Senhor está em seu coração e que ele nunca desistirá de sua fé. Um retrato de Mao Tse-tung teve que ser recentemente pendurado em sua casa. Certo dia do mês de maio, um oficial local, acompanhado por 2 policiais, foi à casa de um membro da igreja de 70 anos também, na cidade de Kaifeng, e recebeu a ordem
de colocar a sua Bíblia, inário e outras publicações cristãs em uma bacia cheia de água. O crente idoso disse que eles ameaçaram retirar a sua condição de família empobrecida, pela qual ele recebe benefícios se ele for à igreja escondido. Os subsídios do governo são a receita principal para ele e sua esposa, que está parcialmente paralisada. No ano passado, o casal teve que substituir as imagens de uma cruz dentro de sua casa por retratos de Mao Tse-tung e do primeiro-ministro atual do Reino Vermelho. Um idoso membro da igreja da cidade de Xinyun, na província de Jiangxi, no sudeste, foi submetido a 4 inspeções em 2 meses. Durante o primeiro, em novembro, funcionários do governo arrancaram 5 calendários religiosos e postaram um retrato do primeiro-ministro, instruindo a mulher a acreditar no Partido Comuna e depender do governo para a sua alimentação. Poucos dias depois, as autoridades retornaram para revistar os armários e gavetas da mulher e confiscaram outras Bíblias. Depois de mais alguns dias, eles invadiram a casa novamente, enquanto ela cantava hinos, e levaram o inário que ela havia pegado emprestado de um outro cristão. Em dezembro, a mulher voltou à casa carregando 2 calendários religiosos, mas não teve nem tempo de escondê-los, pois os funcionários do governo vermelho entraram correndo, tomaram dela e os jogaram no lixo. O esposo, perturbado, tirou o calendário do lixo, mas os oficiais tomaram de novo e rasgaram em pedaços. Um outro crente de 70 anos da cidade de Nanyang, de Henan, disse que desde 2018, quando ele se inscreveu para receber os benefícios familiares pobres, o chefe de sua aldeia o visita repetidamente em casa para saber se o cristão continua frequentando os cultos de adoração. Um casal de uma igreja doméstica da cidade de Dengshu, em Henan, foi desqualificado dos benefícios domésticos empobrecidos por se recusarem a retirar imagens de cruzes da sua sala. O casal de crentes ficou sem renda e todos os símbolos religiosos foram removidos de sua residência à força. Uma cristã paralítica de uma igreja doméstica da província oriental de Shandong, na casa também dos 70 anos, vive com o seu filho, que é deficiente. Seu subsídio de subsistência foi revogado porque ela disse graças a Deus aos funcionários do governo durante uma inspeção residencial. Seu filho deficiente disse com tristeza que o secretário do partido da aldeia disse para eles que não seriam mais qualificados para nenhum benefício de redução da pobreza. Os budistas também são submetidos a perseguições semelhantes, pois as imagens de divindades são substituídas também pelas fotos do primeiro-ministro. O membro de uma família pobre da província de Jiangxi disse que, geralmente, apenas retratos de pessoas falecidas são exibidos em residências budistas. E completou suas palavras dizendo: o primeiro-ministro ainda está vivo, mas quer ser tratado como uma divindade. Se você tem liberdade para adorar a Deus em seu país e não o faz, olhe para os cristãos daquele país, cuja língua oficial é o mandarim, e não perca a sua fé.
Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Obrigada por ficar até o final. Compartilha no grupo de WhatsApp, no Telegram também, dos irmãos de sua igreja. E deixe o seu comentário aqui embaixo. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva. Um abraço fraternal.